Elaine, então, vai fazer dessa forma e também oferecer oportunidade para outros membros que queiram participar na nossa próxima reunião, no dia 27, lá em Campina Verde. Ok? Então, daremos início, então, a esse GT, só justificando mais uma vez a necessidade dessa reunião, assim, com um pouco de pressa, numa sexta-feira à tarde, né, também concordo, mas foi muito em função, né, Poliana, dos prazos que nós temos que atender com relação à proposta de enquadramento. O nosso trabalho, ele não é desvinculado, a gente não está fazendo esse trabalho só por conta do PN3, né, senão a gente poderia ter dado um pouco mais de tempo, gastado um pouco mais na mobilização, né, Elaine? Mas esse trabalho de enquadramento, ele vai ser incluído, como consta na pauta aí, no GT do PI Paranaíba. Então, todos nós, 9 comitês, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, os 4 comitês goianos, 3 comitês estaduais mineiros, estamos fazendo a mesma coisa. Todos nós estamos sentados, debruçados sobre esse material, para a gente definir aí essas classes de enquadramento, que é um momento importante, né? É um momento importante em que as ortobacias serão classificadas e é um momento, como a gente viu na última reunião, de quanto mais a gente entender a dinâmica das bacias, quanto mais a gente perceber quais são os problemas, onde é que pode ser atuado, mais fácil vai ser para a gente liberar as atuações, as ações, os recursos, mobilizar atuações. Então, é um momento em que a gente discute, por isso foi chamado os municípios, foi enviada uma documentação bem robusta, município por município, que a Poliana preparou, né, Poliana? E foi encaminhado aos municípios. Mas, nesse momento, nessa reunião de hoje, nós chamamos alguns representantes onde nós temos mapeado como áreas prioritárias pela condição em que os municípios têm os corpos d'água em classificação classe 4. Então, a gente chamando e trabalhando com essas áreas mais críticas, talvez a gente consiga acrescentar, né, essa discussão do enquadramento lá no PI com um número maior de pessoas decidindo. Ok? Então, esse é o nosso foco da reunião de hoje, discutir com esses municípios quais são Tupaciguara, Centralina, Santa Vitória, União de Minas, Prata e Prata, né? Então, todos esses municípios foram destacados para a gente poder trabalhar. Foi entregue a vocês também, por e-mail, um encarte, né, que tem uma parte aí do que significa esses enquadramentos, né? E nessas condições aí que são nos apresentadas, qual é a atividade de enquadramento? Tem também os mapeamentos, né, com as classes que nós vamos trabalhar, as situações, né, de cada uma dessas classes. Então, está explicando a tabela, tem alguns mapas disponíveis também, e nós vamos trabalhar nessa planilha. Todos vocês têm essa planilha aí, né? Essa planilha que tem só os córregos, né, e as classificações, os códigos, os enquadramentos, as situações em 3 ambientes e as considerações que devem ser gastas nesses córregos em cada um desses municípios. Então, o nosso momento agora é discutir essas classes, essa classe proposta e principalmente os principais usos aí dessas bacias. Uma dúvida? Fabrícia? Oi, Gisele. Podemos Oi? dar encaminhamento ao primeiro item? Sim, claro. Poliana, qual o arquivo que você deseja que seja aberto? Vou abrir aqui, sabe? Vou compartilhar, porque eu já vou editando. Fábio está aí? Fábio, tudo bem? Boa tarde. Poliana, só um minuto, por favor, antes de você dar início. Gisele,
Só para explicar a respeito do nosso item 1, ele foi encaminhado, só que como o prazo está curto, ele vai ficar para a próxima reunião. Aí vai ficar as duas sínteses para serem aprovadas, ok? Ok. Juliana, Então, pode dar oi, andamento. compartilhou a planilha, tá aparecendo? Sim, Tá, né? É, na última reunião, nós falamos sobre o Córrego Sul de Curitiba e foi o Fabiano, né, que ficou de trazer informações sobre, sobre esse trecho. Até eu Juliana, queria... seu Oi, som tá bem baixinho e o meu já tá no máximo aqui. deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Obrigada. Gisele, você me ouve? Sim, ouço. Juliana? Ah, eu achei que tinha caído. Eu estava tentando aumentar o microfone aqui, mas parece que está no máximo. Tá, agora melhorou bem. Acho que se você Tá, colocar o microfone um pouquinho mais próximo. vou segurar ele aqui, certo? Deixa eu voltar aqui na planilha. Nós falamos sobre o córrego sujo, né, na última reunião. Na última reunião, nós fizemos as 3 bacias urbanas de Ituiutaba. Foi, Córrego Sujo, Pirapitinga e o Córrego do Carmo. o córrego do Carmo, isso. Isso. O Fabiano ia trazer informações, né, sobre o monitoramento. E daqueles ofícios que nós enviamos, nós tivemos a resposta de Limeira do Oeste. Você chegou a receber esse e-mail também? A Gisele, a Elaine, vocês receberam? Com o ofício? Vou pedir para a Fabrícia encaminhar para vocês Eu não também. recebi, não, viu, Poliana? Só se a Gisele tiver recebido. Vou pedir para a Fabrícia encaminhar para vocês também, para o GT. Vou abrir aqui no ofício que ela enviou. Ela deu as contribuições sobre o trecho que passa lá em Limeira do Oeste, que é o Ribeirão Reserva. Ela falou aqui que ele é o principal corpo d'água que passa por Limeira do Oeste, né? A principal fonte dele é abastecimento público, distribuição de efluente, lazer, balneabilidade, pecuária, agricultura e irrigação. Né? As principais dificuldades: as mudanças climáticas, a seca prolongada, que reduz a vazão do curso d'água, disposição inadequada de resíduos sólidos, principalmente rural, assoreamento, soda mal conservada, uso excessivo de pastagem, influentes rurais e erosões. É assim, os mesmos problemas, né, de todos os trechos que passam por áreas urbanas, né? Vou, assim, pedir para a Fábio enviar para vocês também. Por favor.
Acho que a gente pode discutir com a Pasiguara hoje, né? Já que o secretário de Pasiguara está presente. Deixa eu só perguntar para o Fabiano. Fabiano, você está tudo certo? Você está conseguindo fazer aquelas investigações para entregar para a gente? Para incluir aqui no plano sobre Tuiutaba? Pois é, interessante, porque a gente fez várias coletas, mas é uma coisa bem básica, porque o nosso laboratório não é auditado, não é certificado, então não são todas as análises. Eu vou apresentar o que a gente consegue fazer até dia 14. Tá tudo bem, então. Até aproveitando, já que tocou no assunto, aquele ofício que as prefeituras receberam para responder até hoje, o prazo é até hoje mesmo, dia 7. Você lembra que a gente tem um prazo que é para encaminhar para o PIR Paranaíba, que é aquele projeto maior do Comitê Federal? Porque acabou voltando para mim e para o Francisco responder aqui na SAI, sabe? Assim, eu acho que isso teria que ter ido para a prefeitura, mas a prefeitura encaminhou para a gente, né? Eu penso que seria uma coisa meio mais a nível de Secretaria de Meio Ambiente, a opinar, mas caiu para a gente responder hoje. Eu recebi o ofício para a gente responder hoje, sabe? E até então eu imaginei que era para a prefeitura responder, né? Secretaria de Meio Ambiente, alguma coisa assim, né? Que é mais ligada aos usos da água lá, porque a questão de hortaliça, animal, né? As hortaliças dentro do perímetro urbano, a gente fornece a água, né? Não capta dentro do córrego, então é um negócio meio complicado para a gente. Sim. E é justamente isso que eu e o Francisco estava respondendo agora para o diretor, que ele passou para a gente o e-mail, mas não chegou. Ele me ligou hoje, aí reencaminhou o e-mail de novo, a gente recebeu hoje, agora quase na hora do almoço, a gente está respondendo, né? Vamos enviar. Aí hoje até meia-noite está valendo, né? Sim. Foi enviado para todos os prefeitos, né? Então, esse encaminhamento é dado aos prefeitos, né? A forma como vai ser enviado. Mas que bom que você já está trabalhando aqui com a gente, você já tem condições de acompanhar, né? Até porque você também ficou de fazer aquela vistoria, lembra? Com relação a esgoto clandestino, uso do solo, principalmente a montante da cidade com relação ao uso agrícola, essa área também de hortas no Pirapitinga, né? Se eles estão usando esterco, enfim, quais são os contaminantes ali, quais seriam essas áreas críticas, né? Isso, a gente está aguardando a análise, deve ficar pronta hoje. Segunda-feira a gente vai fazer mais análise, vamos reunir com a diretoria, vamos ver alguma coisa para apresentar. Tá, beleza. Ok. O prazo é Gustavo, hoje mesmo. Esse prazo é hoje mesmo. a gente precisa de prazo para poder finalizar esse relatório de enquadramento e entregar, né? Esse GT nosso que é responsável por isso. Certo? Gi, Gustavo, posso oi, contribuir? por favor. Nessa pergunta do Fabiano, porque assim, quando a gente fala o prazo é hoje, já são quase 4 horas da tarde e nós estamos aqui em discussão ainda, né? Então, eu até compartilhei com você toda a agenda que a gente vai ter, viu? Do PIR Paranaíba, né? E aí a Poliana está na sala, ela pode me ajudar. Compartilhei todo o cronograma de agenda, e aí eu percebi lá também que eles deram prazo até o dia 10 de novembro, e a gente pode também ter essas discussões que vai ter uma maturidade maior no dia 10 de dezembro de 2025. Então, se você não conseguir, Fabiana, não consigo atender tudo hoje, você pode fornecer para não sei quem está auxiliando a Gisele, é você, Poliana? Sim, sou eu. Sim. Então, ele pode entregar o que for possível até na segunda, terça-feira, né, da Companhia de Saneamento, e as demais contribuições a nível de sugestão,
elas podem ele pode trazer no dia da nossa oficina, 10 de dezembro, que já foi agendada. O que vocês acham, Poliana e Gisele? Eu acho ótimo. Acho ótimo. Até dia 10 dá para fazer bastante coisa. Conforme aquela reunião que foi feita ontem, né, até que participou o consorte também, eles deram um prazo a mais, né, até a data das oficinas, para receber as contribuições. Porque na data dessa oficina, eles vão apresentar, né, o produto, né, a matriz de enquadramento, e vão receber as contribuições. Então, até lá a gente tem prazo. A gente também tem um prazo, né, de receber dos municípios as outras contribuições, esses ofícios que foram enviados, porque até o momento a gente só recebeu de Mineira do Oeste, né? Sim. Então, a gente vai poder ter esse prazo, né, de comunicar, de cobrar mais, e para a gente poder ter esse retorno deles também. Então, até o dia 10 do 12, a gente tem esse prazo para poder trabalhar. Poliana, e a nível de sugestão, para todos nós, que estou como membro do grupo aí, a gente divulgar, né, para os municípios, porque às vezes o pessoal fala, nossa, até hoje não adianta fazer nada. Olha, né, a gente não está com a corda no pescoço, mas toda contribuição de dezembro, a gente vai ter, e elas serão muito bem-vindas. O importante é o município não deixar de contribuir. Fica com o áudio aberto, não sei se não poderia dar. Ok. Gustavo, você poderia dar uma força para a gente aqui? A gente está discutindo agora do Faciguara. Vamos lá? Primeiros itens aí da... Gisele, Oi. Uma informação, o Gustavo saiu da sala. Bom, então a gente pode fazer Faciguara. Vamos lá? Centralina, quem está aí? Santa Vitória, União de Minas, Prata. Quem está aí na sala, Fabrício, que a gente poderia começar? Gisele, dos municípios, ninguém. Os municípios é muito esperado, né, gente? É bem complexa essa participação. E aí, eu também deixo uma contribuição para todo o grupo, para nós. A Débora está aqui, é município, não sei se o André conseguiu entrar como saneamento. E Poliana também, Poliana com a Gisele. Nós vamos usar todos os planos, todas as articulações de planos possíveis, A, B, C, ou o alfabeto inteiro, de mobilização desses municípios. E aí eu aproveito para sugerir que a gente faça isso visando a nossa oficina do dia 10. Né? Com essa reunião de hoje, ela vai servir para que cada um saia com uma responsabilidade de mobilizador para trazer esses municípios para a nossa capacitação, que vai ser presencial em Uberlândia, no dia 10 de dezembro. Porque, assim, ontem eu e a Gisele estavam na reunião que foi convocados todos os órgãos gestores, todos os atores envolvidos, e a Gisele ouviu a fala indignada da Alba, que é presidente no Distrito Federal, né? A Alba falou, olha, é difícil, o Conselho Estadual do Distrito Federal nunca está presente,
não participar da reunião e não trazer as contribuições. E aí a Juliana, ela foi muito feliz na fala dela quando ela fala que este é o nosso maior desafio, é o desafio de todos nós. É por isso que o comitê, um dos papéis fundamentais do comitê de bacia é o de mobilizador, porque os órgãos gestores e os demais entes do sistema têm essa dificuldade de entrar no território, porque para você entrar no território, você precisa conquistar o território, conhecer o território, andar no território. E é por isso que isso é tão difícil, gente, porque vocês imaginam, se o pessoal em Brasília, né, que tem a concentração do poder do sistema, tem essa dificuldade de mobilizar os entes, imagina nós que estamos na ponta, principalmente que vai trabalhar a questão realmente territorial. Para nós também é um desafio, mas não é impossível, e eu acho que nós podemos sair daqui muito forte com esse objetivo em comum, né, de traçar uma metodologia ou uma articulação de como que a gente vai mobilizar esses municípios para participar dessa discussão e, principalmente, para a gente ter um representante de cada município na nossa oficina do dia 10 de outubro. Gisele vai mobilizar esses municípios para participar dessa discussão e, principalmente, para a gente ter um representante de cada município na nossa oficina do dia 10 de outubro. Gisele? Com certeza, Elaine. Até porque a atuação do comitê é muito recente, né? A gente teve esse ano, né, o início da efetivação dos recursos, né? Poucos municípios aí que a gente tem atuado mais precisamente, todos os que a gente tem participado estão contribuindo mais ativamente, que é o caso de Limeira do Oeste, que é o caso de Tupaciguara, né? Que é o caso aí de... Qual que é o outro, Elaine? Tupaciguara, Canápolis, né? Monte Alegre também, esses municípios são mais ativos. Vitória, também. Santa Vitória está com bastante interesse na discussão, sim, mas a gente precisa só... porque, assim, a mesma fala que o Fabiano fez hoje, né? Acho que está todo... É o que você falou. É o início de uma discussão muito complexa, se é complexa, inclusive, para quem já trabalhou no plano, porque você percebeu ontem, Gisele, que o Márcio, ele ficou muito se referindo, fulano, Beltrano. Por quê? Porque são pessoas que trabalhou na elaboração do plano anos atrás. E nessa elaboração do plano da bacia do federal, eu não sei, não vou falar, não conheço aqui a Poliana, mas eu, por exemplo, não trabalhei na discussão da elaboração do plano lá em 2013, 2010. Então, é a minha primeira vez, né, que a gente está discutindo o plano da bacia, tanto a nível federal e principalmente a nível estadual, a nível de território. É a nossa primeira discussão. Há 13 anos atrás, eu fui muito crítica com o plano da bacia do PN3, porque eu vou tirar foto para vocês, para compartilhar. Eu devo ter aqui no meu escritório em Araporã umas 15 caixas fechadas com o plano da bacia, que nunca foi nem aberto. Já compartilhei isso com a Gisele, é revoltante. E quando eu vou ler o plano, dá uma tristeza, porque, assim, é um plano que o que você mais precisa buscar dentro do plano, como subsídio de uma ação, subação, aplicação do recurso, como metodologia de um trabalho até científico para a universidade, está lá dentro do plano, Gisele. Fonte desconhecida, fonte informação, fonte não informada. E quando nós começamos a trabalhar essa revisão do plano integrado, foi uma das coisas que eu bati muito o pé lá no Comitê Federal,
e fui muito ouvida, graças a Deus, pela nossa diretoria federal, que é não fazer a elaboração do plano de cima para baixo. João, vamos trabalhar o plano na base, no território, nos afluentes, onde a vida acontece, onde as pessoas vivem de verdade. E aí o João acatou, até com muita humildade, esse apelo nosso, né? Eu como representando o município dentro da bacia, e sempre, às vezes, tem que me policiar, viu, gente? É que eu estou em casa, eu posso falar para vocês, que são meus amigos, e a Débora sabe disso, eu estou na minha casa, de falar que eu sou muito municipalista, sim, e eu já venho com a fala de poder público municipal, a Gisele Sociedade Civil, e que também tem uma fala que representa muito a sociedade, o povo, porque o território, a gente fala municipalista, porque o território ele é nada mais, nada menos do que o povo, do que a comunidade, do que a própria sociedade civil. E aí, se eu estiver enganada, minha coordenadora pode me corrigir, fica totalmente à vontade. Tá correta, Elaine. Mas aqui, vamos dar encaminhamento, vamos trabalhar com essas classes que nós temos aqui, com quem está aqui, para a gente poder avançar minimamente. Por exemplo, com o caso de Tupaciguara, Elaine, que é o primeiro exemplo aqui, e nós sabemos que Tupaciguara foi contemplado agora, né, com esse recurso para a área de saneamento, e a gente entende que, pelo menos esse Ribeirão da Cachoeira aqui, né, que pela descrição ele recebe a drenagem urbana do município, ele vai ter uma melhora significativa com relação aos parâmetros aqui analisado e estimulado. Então, se vocês abrirem aí, logo na primeira página da planilha, né, vocês vão ter aí quais são as classes, né? O caso aí é o Ribeirão da Cachoeira, da nascente até a foz. Ele está classificado hoje como classe 4, e a proposta aí é de que ele se torne classe 2. Né? Então, como está claro aí que ele já vai receber um recurso, né? Ele vai ter aí melhoras significativas, eu acredito que a gente possa manter essa classe 2 disponível aí como solução. O que você acha, Juliana? Nas alternativas de enquadramento, né, ele alcançou a alternativa 3 com a simulação 3. A simulação Então, 3. Isso, a alternativa 3 ele é classe 3. Então, ele teria que ter um investimento aí na parte de 39 milhões de reais para alcançar a classe 3. Isso. Isso mesmo. E assim, né, Gi? Sim. É importante nós, como grupo, entender que a gente é o rio que nós temos, o que queremos, mas principalmente o que podemos. Então, a gente não. Infelizmente, a gente queria 2, né? Mas o que é possível ter? E aí, se eles não tiverem esse investimento, tanto é que a parte de saneamento lá, eles não receberam 18 milhões à toa, a gente tentar ficar com classe 3 e ter um investimento para depois, a longo prazo, aí, atingir a classe 2. Ok. De acordo? A Fabrícia e o Fabiano estão com a mão levantada. Pode falar, Fabrícia? Gisele, só para informar que o senhor Gustavo entrou novamente na reunião e o André conseguiu entrar também. Ah, que ótimo. Fabiano? É o seguinte, eu concordo, manter o que falou aí sobre o Tupaciguara, né, o córrego lá. Eu só queria voltar atrás um pouquinho, porque na questão, por exemplo, da planilha que a prefeitura recebe. A prefeitura recebeu a planilha, eu recebi. É confuso a gente entender ela. Fala para a gente manifestar sobre os itens destacados. Aí tem Tijuco 3, Tijuco 4, Tijuco 5, Córrego Sujo 1, 2, 3 e 4. Só um exemplo, assim, que não é uma coisa simples de a gente fazer. Ali está falando assim, simulação, alternativa 3, alternativa 2, alternativa 1.
simulação 0, simulação 4. A pessoa recebeu uma planilha dela, o que é isso? O que significa? Eu não sei falar o que é a simulação 3 e a simulação 2. É porque está Eu não no sei o que é documento. alternativa 1, alternativa 2. Então, como que um prefeito, alguém vai responder isso se ela não entender? Então, é por isso que eu falo, teria que ter mais prazo para a gente discutir isso. Um exemplo, assim, o que sobrou para me responder aqui, por exemplo, que vem na planilha, desde o Rio Tijuco até os córregos urbanos, né? É para me informar sobre o Rio Tijuco, entendeu? Sim. Ficou confuso isso. Sim, é que Eu você informar recebeu. qual que é o... Sim. Você recebeu um encarte e lá está lá, produto 4, alternativas de enquadramento para o PN3. E aí tem as siglas e tem toda a apresentação de que esse é só uma parte do projeto integrado do Paranaíba. Aí tem um mapa com as classes de uso e as alternativas de enquadramento. Então, do item 3 aí, você está me acompanhando pelo encarte que você recebeu? Só que, tipo assim, não tem o que eu No item recebi. 3, vai lá no item 3. No item 3, ele vai descrever as colunas, inclusive as alternativas de enquadramento. Aí tem lá a alternativa 0, alternativa simulação 1, simulação 2, até simulação 4. E aí, o que significa a simulação 1? Significa 90% de coleta e tratamento de esgoto, DIET, com DBO 90%, nitrogênio 60%, fósforo 60% e coliformes totais 99%. Essa é a simulação 1, ou seja, a simulação mais próxima do ideal, né? Com acompanhamento de uso do solo, acompanhamento de coleta das ETs, né? Coletas clandestinas. A situação 2, ela já vai para uma situação mais elevada de DBO, que é 95%. Nitrogênio, 75%, potássio, 75%, coliformes totais, 99,99%. Então, as simulações vão colocando aí cada vez mais próximo do ideal. E aí, a gente... Sim. Essa questão aí, tipo assim, simulações, coisas esse encarte, não recebi, não. É por isso que eu tô falando, foi tudo de entender. Sabe, aquele caderno maior que foi entregue? Porque foi entregue um caderno maior que tem todos os produtos de todas as bacias, né? Todas as bacias. Está nele. Ele está explicando o que é a simulação, o que são as alternativas. Está dentro do documento. Isso. E tem uma legenda, tem um quadro explicando o que significa cada bloco dessa matriz. Aí lá no quadro 3.1 tem as alternativas. O que significa a alternativa 1, que está lá no nosso quadro? Né? A classe mais restritiva entre as propostas na consulta pública e a classe requerida pelo uso. A classe 2 aumenta uma classe em relação à alternativa 1 até o limite da classe requerida. A classe 3 aumenta uma classe em relação, ou seja, a alternativa 3 é a alternativa que vai exigir mais tempo, mais investimento financeiro para que ocorra os enquadramentos de melhoria maior. Tá certo? Então, a intenção desse texto introdutório é explicar as colunas. E logo vem os mapinhas, tá vendo? Gi, Oi. Vocês podem prosseguir, porque senão vai ficar muito repetitivo nisso, mas assim... Tá. Então, mas você acha esse material aí? Esse Fabiana, material... você conseguiu acesso a esses documentos que você me falou? Ao caderno? Fabiana. Oi? Você conseguiu ter acesso ao recorte do caderno, da planilha? Essa planilha que está sendo apresentada, a planilha eu tenho, né? Agora, sim, eu não tenho a legenda do que significa simulação 2, simulação 3, alternativa 1, então, alternativa... Mas o produto 4, você recebeu? Aquele que tem, o produto 4. Ele é um caderno com 188 páginas e ele tem Não, não recebi, não. Esse você não recebeu, não? Essa eu não recebi.
É porque ele é que vem o quadro. Ele vem o texto e, na sequência, o quadro, a planilha. Gi, seria importante mandar. Difícil de entender. Tá. A gente vai te mandar, então, um pouco mais claro, explicando um pouco mais o que são esses cadernos e como utilizar a planilha. Porque a planilha é para você voltar no material que está disponibilizado. Lá tem todo o levantamento, Fabiano, das características físicas, ambientais, das análises, por bacias. Pois é, aí, entendeu? Por isso que eu estou falando que a gente precisava de mais prazo para responder esse ofício, porque assim, não teve acesso a esse material completo, e eu recebi esse ofício hoje para responder, sabe? Por isso que a gente estava questionando essa questão do prazo. Sim, não, Hoje então tá. eu já perturbei a Elaine, já perturbei gente hoje com isso. Tá, vou sentar com a Poliana para a gente mandar ainda hoje um e-mail explicativo de que o quadro precisa consultar os documentos anteriores, porque lá tem dados disponibilizados de uso do solo, de classe, inclusive das análises, que vem do CINIS. Acredito que é porque eu não estava no grupo de trabalho, né? Eu não devo ter recebido isso antes, foi antes. Sim. Pode ser isso? Mas esse todos os membros do CBH receberam. Todos, né? Depois a gente vê isso, assim, só que essa questão do prazo, se puder dilatar, que seja até segunda ou terça, sabe? E vamos seguir, senão não vamos fazer nada hoje. Tá bom, então. Tá ok aí, Gustavo? Sei que você está participando aí. E a gente acabou de tratar de Tupaciguara. E aí a classe que a gente definiu aí é a classe 3. Então, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, professora? Tudo bem, Gustavo? Oi, tudo bem, né? Graças a Deus. Então, eu estou escutando. Minha dúvida, minha preocupação é igual ao nosso colega aí, a questão do prazo. E a preocupação é que eu Não estamos te ouvindo. o Glênio tem que ter... Oi, está escutando? Agora sim. Tem que envolver mais pessoas, né, nesse questionário aí, porque o Glênio precisa estar presente, o secretário do DAI precisa estar presente, sabe? Eu preciso envolver o meu engenheiro também, porque como é uma coisa nova para Tupaciguara, né? A verba está chegando aí para fazer e eu preciso desse pessoal junto aí para me ajudar a responder, sabe? Sim. Entendeu? Poliana, coloca para gente aí. Vou te mostrar para Fabiano e Gustavo. Coloca para nós as classes. Se quiser, eu coloco. Eu já estou com ela aqui. As classes de enquadramento. Pode colocar, gente, por favor. Então, eu preciso que você pare de compartilhar. Está compartilhando? Estamos vendo. Estão vendo? Sim. Uai, eu não. Tá, então tá. Se vocês estão vendo, é o que importa. Gustavo, Fabiano, outra característica também desse enquadramento, essa é uma classificação dentro de uma deliberação normativa que se encontram as classes de enquadramento, né? Essa classe especial em azul é a classe para área de preservação, né? A classe ideal, por exemplo, para o refúgio da vida silvestre do Rio Tijuca e da Prata, o REVIS. Por quê? Porque é uma unidade de conservação. Mas para a gente chegar numa classe especial, a gente vai ter que fazer uma série de investimento nas bacias, né? Principalmente Monte Alegre, que fica a montante do Revis,
né, e todos os usos dos solos para que a gente consiga essa classe. Então, é muito provável que nesse momento inicial a gente não consiga essa classe inicial especial, porque vai precisar de tempo, de investimento para resolver a questão a montante. A classe 1, ela depende do uso, né? Então, no primeiro caso, é uma unidade de conservação. No segundo uso, nós temos aí usos que tenham interesse em proteção de comunidades aquáticas, né? No caso aí de ter alguma população que seja especial, que tenha alguma demanda especial. Aí é a classe 1. Então, é o mandatório em terras indígenas, que não é o nosso caso aqui no território. Para a classe 1, entra também, o caso também de classe 2. Então, quem que vai definir classe 1, 2, 3, 4? As análises de demanda bioquímica, fósforo, nitrogênio e coliformes totais, né? Então, vai entrar na classe 2, por exemplo, essa proteção de comunidades aquáticas não terra indígenas, recreação e contato primário, né? O caso, por exemplo, de Centralina. Centralina tem lá o uso preponderante também, contato primário, ou seja, nadar. Então, essa classe precisa ser classe 2. Aquicultura, né? Pesca, produção de peixe, classe 2. Para a classe 3, abastecimento para o consumo humano, pode ser todas as outras classes anteriores e também a classe 3, desde que ocorra o tratamento convencional ou avançado. E até a classe 3 pode ser utilizado a dessedentação de animais, irrigação, pesca, recreação de contato secundário, ou seja, pescar no barco, e abastecimento para consumo humano, desde que haja tratamento convencional ou avançado. Já a classe 4, ela é uma classe mais restritiva dos outros usos anteriores, né? Mas ela não pode ter nem mau cheiro, nem elementos boiando. Então, ela é restrita simplesmente à navegação e harmonização da paisagem, tá certo? Todos os outros usos anteriores precisam de um enquadramento de uma qualidade melhor, né? Quem vai decidir esses enquadramentos está lá na resolução do CONAMA número 357, 2005, tá certo? Combinado aí? Então, é por isso essa necessidade da gente avaliar os usos preponderantes na bacia. Como é que eu faço para consultar esses usos? Está lá no material disponibilizado pelo PI. Como é que eu faço para saber as situações de simulação? Está aqui nesse encarte, junto com um quadro explicando a tabela. Então, a gente tem na tabela o código que você vai achar no mapa. A hora que você abrir os mapas, vai estar lá o código dele, o nome dele, e no quadro continua mostrando as classes. A classe requerida pelos usos, a classe da qualidade observada, os parâmetros desconforme, a classe da qualidade simulada, que é o rio que temos, e a proposta de consulta pública, que já foi feita, e depois as alternativas, 1, 2, 3. O tipo de ambiente, se ele é lêntico, se é lagoa, água parada, ou lótico, água corrente. O município e a situação de alternativa que ele está, conforme a análise, considerando todos os parâmetros, o custo disso, e no segundo momento, a análise desconsiderando o parâmetro fósforo total em ambientes lóticos. E depois as observações, certo? O que são as observações? As características de uso mais marcantes da bacia. Porque essas características, elas são as características que vão servir para julgar as classes de uso. Forme, Poliana. Quer contribuir? Não, foi bem explicado já. Ótimo. Certo? Perfeito. Ok. Ficou melhor agora? Gustavo, Fabiano?
Zé, essa parte assim que você explicou da classificação das classes, a gente tinha entendido, a gente só não entendeu na planilha, sabe? Que a planilha mandou a planilha para a gente editar, a gente não entendeu na planilha, por exemplo. Classe da água observada, não tem nada. Quem que vai informar essa classe da água observada? Vai ser eu? Aqui, parâmetros conforme observados. Quem que vai editar, informar sobre isso? Entendeu? É isso que está confuso. Por exemplo, alternativa 1, simulação 1, mas assim, é porque eu não recebi o encarte, entendeu? No e-mail que eu recebi hoje, eu recebi vários links. Só que a hora que você acessa no link, dá acesso negado, não, é bloqueado, entendeu? Então, eu não sei se está no link, se não está. Tá. Mas agora você Quem está sabendo que está lá, né? eu não tive acesso, né, para saber o que aqueles links significam, né? Foi acesso certo. bloqueado. É importante ter esse encarte, mas vocês podem prosseguir, que são muitos códigos para analisar. A gente está analisando só os que estão em destaque, você está vendo? Então, a gente falou do Tupaciguara agora. A gente tem o de Centralina agora. Você pode apresentar para a gente, Poliana? Ó, Centralina aqui, a gente tem um trecho. Córrego da Lagoa, do nascente até a foz. A classe de água requerida pelo uso atual é classe 2. Conforme a classe de qualidade da água simulada, ele é classe 4. O que é essa simulação? Através de um modelo matemático com source utilizando os parâmetros analisados no monitoramento, utilizando a vazão Q710, né, que é a menor vazão de 7 dias nos últimos 10 anos. Então, utilizando a vazão Q710, ele é classe 4. A classe que foi proposta nas consultas públicas é classe 2. Então, foi proposta aqui a alternativa 1, que é a classe mais restritiva proposta na consulta pública, que foi classe 2, e a alternativa 3 foi proposta classe 3. Mas, no entanto, conforme a alternativa 1, ele não atende, né? Porque ele não está com todos os parâmetros, ele não atende todos os parâmetros, nesse caso, ele não atende o parâmetro do fósforo, e desconsiderando o parâmetro do fósforo, ele alcançaria a alternativa 3, que é a classe 3, na simulação 4. O que difere essa simulação 0, 1, 2, 3, 4? A simulação 0 é aquela que precisa de um menor investimento, ele é um tratamento mais simples, só com lagoa oxidativa, que são utilizadas em municípios menores. E conforme vai aumentando a simulação, são tratamentos que exigem mais tecnologia, exigem mais custo. Então, aqui, a gente vai conseguir atingir a classe 3, da simulação 4, que é um tratamento com custo maior, e ainda assim desconsiderando o fósforo, com um investimento de 25 milhões para atingir a classe 3. Ficou bem explicado, Fabiano, o que é essa simulação? Simulação 0, 1, 2, 3, 4, vai aumentando o custo e a tecnologia utilizada em cada tipo de simulação, em cada tipo de tratamento. Sendo 0, um tratamento mais simples e o 4 mais avançado. Ok, então, o mais indicado aí é classe 3, na alternativa 3, sem o fósforo, considerando aí todos esses usos que estão aí na classificação, né? Isso. Área urbana, lançamento de efluentes, uso de água para recreação, irrigação, aquicultura, dessedentação de animais, indústria, né? Tudo isso vai gastar aí uns 25 milhões e meio. Exato. Próximo, Poliana. Município do Prata. Então, já discutimos muito do prazo. Temos aqui
o córrego da Prata, da confluência dos córregos do Bananal e do Carmo até a Foz. Classe requerida pelo uso da água, o uso atual, ele é classe 3. Classe d'água simulada, classe 4, que é conforme parâmetro, conforme vazão, ele é classe 4. Foi proposto na consulta pública que ele fosse enquadrado em classe 3. Na alternativa 1, né, foi proposta a classe 3, né? No entanto, ele só alcança a alternativa 3 de enquadramento, que seria classe 4, na simulação 0, com investimento de 12 milhões. Ele alcançaria a alternativa 1, que é classe 3, desconsiderando o parâmetro fósforo, com investimento de 16 milhões de reais. 16,72, quase 17 milhões. Né? Ele percorre um pequeno trecho dentro da área urbana, tem lançamento de efluente, drenagem da área urbana, é usado para irrigação de sustentação animal e as simulações alcançam classe 3, né, com exceção do parâmetro fósforo. Sim, e no caso do município do Prata estivesse presente, como é que seria a participação dele nessa reunião, Poliana? Eles poderiam nos informar, né, quais são as dificuldades dele lá, qual é a situação real, né, do uso do solo, e quais seriam, né, as necessidades dele, né, para o uso atual. Mas na consulta pública a gente tem aqui que a necessidade seria classe 3, né? Ok. Então, tá vendo, Fabiana? Se o município tivesse aqui presente, a gente teria feito uma discussão mais próxima daquela que a gente fez com você, da necessidade de investigar mais os usos, em que condições que se encontra a ET, né, o encaminhamento para a ET, como é Tem que o alguma município... previsão de investimento, de melhoria, né? A gente Sim. não sabe essa informação. É uma aproximação dos produtores da bacia, né, fazendo uma leitura, uma interpretação de como que poderia ser reduzido esse aporte de efluência ou erosão difusa, né, no caso das pastagens do Prata, né? E às vezes a gente consegue aí com o manejo, algumas ações, reduzir esse efluente e melhorar essa classe. Né? Então, a alternativa aí mais indicada é a alternativa 3, que no caso é a manutenção da classe 4. Manutenção não, elevar a classe. Era 3, né? Passa a 4. Não. Era requerido classe 3, né? Era requerido classe 3, é 4. Desculpa, é classe 4, sim, Poliana, classe 4. Tá bom. Mas a classe Vou colocar. requerida, né? Requerida para os usos seria que fosse uma classe menor. Tá certo? A requerida na consulta pública foi 3, né? Mas só foi conseguido alcançar a classe 4. Ok. Santa Vitória. Vamos lá. Santa Vitória, Ribeirão da Invernada, da captação de água de Santa Vitória até a Foz. A classe requerida pelo uso dele atual é classe 2. Classe de água simulada, conforme o modelo matemático, classe 4. Foi proposto na consulta pública que ele fosse enquadrado em classe 2. Na alternativa 1, nós não conseguimos alcançar a alternativa 1, que é classe 2. Só conseguimos alcançar a alternativa 3, que é classe 3. Né? Ele é um ambiente lêntico, né? É importante lembrar disso. Então, consegue-se alcançar a classe 3 na simulação 3, que é um tratamento mais avançado, mais tecnológico, com investimento de 28,35 milhões de reais,
e conseguiria-se alcançar a classe 3 na simulação 0, desconsiderando o parâmetro fósforo, com investimento de 100,95 milhões de reais. O trecho está ajudante da captação de água de Santa Vitória recebe a drenagem urbana de Santa Vitória, deságua no reservatório da OHS São Simão, é um ambiente lento. Olha, importante, é uso para lazer, aquicultura, irrigação e vegetação animal. Simulação de alcanço classe 2, com exceção de fósforo. Aí, se o município tivesse aqui, a gente poderia ter uma compreensão melhor, porque o município de Santa Vitória tem feito todo um trabalho na bacia do Ribeirão da Invernada, não só em terraceamento, mas também em recuperação de bacias, né? E aí, Fabiana, a gente vai ver que essa avaliação da vazão da Q710, ela ocorre não só, né, considerando esses parâmetros matemáticos, mas na menor vazão da bacia, né? Então, mesmo Invernada tendo esse investimento todo na bacia, esses dados não foram atualizados ainda com relação a essa melhoria. Classe 3, então, não é isso, Poliana? Podemos colocar classe. Oi? Classe 3, isso, ele alcança a classe 3. Classe 3. União de Minas. Córrego da Cabiúna, da nascente até a foz. A classe requerida pelo uso é classe 3, classe simulada, classe 4, foi proposto na consulta pública que ele fosse enquadrado em classe 2. No entanto, né, ele não alcança a classe 2, que é a alternativa 1, ele alcança a alternativa 3, que é classe 4, na simulação 0, com investimento de 2,27 milhões de reais. Ele alcança a alternativa 2, que é classe 3, na simulação 3, né, desconsiderando o fósforo, com investimento de 4,25 milhões de reais. Então, a gente consegue alcançar nele aqui a classe 4, né, alternativa 3. Né? Uhum. Embora Ou seja, ele vai manter a classe que ele está, mesmo com investimento. É isso? Isso. Mesmo com investimento, ele vai manter a alternativa 3, que é classe 4. Né? Sim. Então, fora esses, terminamos os casos mais críticos aí, né, Poliana? Sim, a gente poderia falar de outra bacia com outro critério? podemos. Qual? Tem algum outro trecho que alguém queira contribuir? Tenha conhecimento sobre o uso desses trechos que estão aqui na matriz? Gustavo, nós temos aí o Córrego Buriti, o Córrego Capão da Anta, o Córrego Pouso Alegre e o Córrego Piedade. Né? O mais crítico mesmo é o Córrego da Cachoeira. Os demais, né, eles conseguem classes aí, classe 2, né, com investimentos mais na área rural, né, saneamento rural, terraceamento, e analisar um pouco o investimento nas propriedades com relação à produção, né, no caso de produção de animais, como é que está o efluente, as lagoas de decantação, se existe algum processo. Então, é nesse sentido que a gente gostaria que você nos desse um pouco mais de atenção. O crítico nosso é a cachoeira, né? O Córrego da Cachoeira, que é onde é que desemboca, né, o esgoto, enfim, né? Agora, esses outros aí são só se for algum afetado por produtor rural, né? Alguma coisa, mas não, realmente Então, pela população não, sabe? Então, Gustavo, aí é importante também a gente dar uma investigada, porque às vezes, né, é aí que entra, por exemplo, uma proposta, um projeto, viu, Fabiano, de construção de
cisterna rural, né? O comitê ele acabou de investir no município do Prata, no distrito de Jardinésia, foram instaladas cisternas rurais, né? Para saneamento rural. Então, fazer esse levantamento também, que é importante, porque aí surge um dinheiro, a gente corre para acudir. Então, a gente poderia estar falando isso é isso que a gente tem feito, né? Eu e Elaine, a gente tem viajado para os municípios, falando exatamente essa condição para os municípios, né? Em que momento que a gente poderia ter projetos do município para que ocorra o investimento do comitê. Certo. Uhum. Combinado? Combinado, Fabiana? Pode contar com a gente aí, em relação a isso aí. Isso. Né? Quem sabe se vocês fizerem um diagnóstico para a gente dessa condição rural aí, quantos que vocês iriam precisar, em quais locais, né? Tudo isso já ajudaria bastante, aí seria uma contrapartida boa. Importante, mas em que prazo? Em que prazo? Essa é a questão. Não. Aqui eu estou falando assim, porque a gente tratou desses córregos em destaque. Aí, no caso de Tupaciguara, se você olhar na planilha aí onde está projetado, não tem só um córrego de Tupaciguara. Os outros são classes boas, olha lá, classe 2, classe 1, né? Mas, basicamente, é uma questão de saneamento. Às vezes, com investimento muito menor, Tupaciguara, por exemplo, conseguiria ter um selo de qualidade de água em todas as bacias, porque foi feito o investimento de onde buscar dinheiro, né, para saneamento rural. Quando? Quantos? Onde? E aí, Tupaciguara, já pensou Tupaciguara com córregos todos de classe 1? Procede, Poliana? Procede. Inclusive, na alternativa 1, que foi proposta, eles conseguem alcançar a classe 1. Com um pequeno tratamento, que é a simulação zero, né? Que é o tratamento mais simples, eles já conseguem alcançar a classe 1. Olha aí, tá vendo? Na alternativa 1, os demais córregos com investimentos menores, né? Então, por que não buscar esses recursos, né? Então, é essa aproximação que a gente acredita que o comitê vai fazer da agora para frente, né? A gente já tem feito em alguns municípios e a gente pretende avançar isso, né? Onde que a gente poderia investir em saneamento? Que tipo de saneamento? Será que só um terraceamento já não reduziria essa erosão difusa, né? Tá entendendo, Gustavo, Fabiano? Não, estou entendendo. Inclusive, tem um... A gente tá entendendo, assim, mas é um investimento muito alto, viu? Não é coisa pequena, porque é a bacia inteira, né? São muitas propriedades rural, é muita coisa, não é um investimento baixo. Sim, quem vai pagar, de onde vai vir esse dinheiro, qual o prazo, entendeu? Isso tudo é importante. Pois é, a gente já ficou sabendo que Tupaciguara recebeu 18 milhões agora, o município do Prata recebeu também, acho que 30... Quantas cisternas, Poliana, você sabe? Não sei te falar. Eu não sei te informar, mas recebeu um número significativo de cisternas rurais. Agora, é mais fácil a gente atender aquele município que está atento aí, tá, né? Que já tem, pelo menos, se você fornecer nesses locais essa quantidade de cisterna, a gente consegue sair de classe 2 para classe 1. Tá entendendo, Fabiano? E Elaine? Gisele, queria só trazer uma pequena contribuição, pequena mesmo, e pedir licença para vocês para me poder retirar, tá? Primeiro, deixar uma mensagem que, assim, é também o meu sonho, tá, gente? Que todos os nossos rios, eles atingem a classe 1. Só que, ao mesmo tempo, eu converso muito com o André, né? A gente discute muito aqui também nessa parte ambiental. E aí, deixar uma reflexão para o nosso grupo, que às vezes a gente quer tanto atingir alguma coisa
E quando você atinge, você descobre que, nossa, porque nós somos formadores de opinião e que contribui para as leis que estabelecidas dentro do nosso território, que depois elas têm que ser obedecidas. Então, quando a gente está trabalhando nessa classificação, se você estabelecer alguns critérios, e aí eu fico até intimidada de falar isso para a Gisele, porque nós estamos com uma professora que está aqui para realmente ensinar para a gente a geografia, um mapa da bacia, e te dar os parabéns, Gi, porque eu fico assim de boca aberta com o seu conhecimento técnico. Essa é uma técnica que eu acho que demoraria 30 anos para a gente atingir esse nível técnico, né? E nós queremos muito explorar isso de você, mas também não perder os pés no chão, porque se a gente trabalhar no nosso território para atingir algo que a gente sonha muito em ter, depois vem consequências. E aí vem muito o que o Gustavo falou e o Fabiano também. Quais são essas consequências? Por exemplo, se eu consigo estabelecer o Rio Paranaíba como classe 1, eu vou ter que tirar o lançamento do meu esgoto de Araporã de dentro desse rio, ele não vai poder ter lançamento, eu vou ter que ter um jeito de não contribuir para o impacto significativo que vai mudar a qualidade dessa água, porque senão é muito ferro que o município leva, que o território leva. E dependendo da classe que a gente estabelecer, os usos múltiplos deste recurso fica 100% comprometido. E aí eu não sou técnica, viu, Gi? Você sabe muito bem que eu custo entender do DBO, que aqui foi um sacrifício quando eu estava estudando, a parte da minha matéria de engenharia ambiental, a parte química ambiental, a hidrologia, eu só tirava 0, porque para mim é muito difícil essas matérias. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem aí a parte que você trabalha no território e que depois você quer desenvolver algumas ações, que aí vem a lei que está estabelecida esses critérios e que é um impeditivo que nada para você mudar o que foi estabelecido. Eu volto a falar, estamos com problema no nosso Fórum Mineiro hoje, porque todos os membros e um professor universitário, ele falou assim, vamos mudar, vamos criar um grupo de trabalho para fazer as mudanças do nosso Fórum Mineiro, porque nós somos grandes demais. E hoje nós estamos chorando as mudanças que o nosso grupo de trabalho colocou, que foram aceitas e virou lei, virou um decreto assinado pelo governador Romeu Zema, e que hoje engessa nosso trabalho ao ponto de que nós estamos sem coordenador, sem diretoria no Fórum Mineiro, devido às próprias leis que nós mesmos criamos, porque a gente sonhou que era o caminho, que era a liberdade, que era a autonomia, né? Então, assim, é trazer para vocês essa experiência de que muitas vezes o anseio da gente querer algo, de ser referência, porque naquele momento que a gente estava querendo ter um fórum institucionalizado, e ser modelo do Brasil, hoje fez com que em 2025 nós não tivesse nenhuma reunião, porque tudo a gente precisa que o Estado dita o que a gente tem que fazer, o que pode fazer, quantas reuniões eu posso ter, quem que pode ser o coordenador, quem que não pode ser a diretoria. E aí uma reflexão, Gisele, só para o grupo pensar direitinho. Nós não temos tempo, mas dizem que a pressa é inimiga da perfeição. E aí eu observo que a Poliana, ela sempre foi muito caladinha, e eu estou aqui chocada com o domínio que ela tem, né, conhecimento que ela traz aqui para nós, esse conhecimento que ela está trazendo para o grupo, o apoio técnico, esse suporte técnico para você, Gisele, para todos os demais, que é um suporte
um conhecimento que eu desconhecia da Poliana. E aí você não, a gente está jogando em você muita responsabilidade, por todo o conhecimento técnico, mas todas as decisões deste grupo, a gente levar isso, buscar mais, talvez mais subsídio também, Poliana, com outros atores, né? Porque eu acho que isso não desmerece a nossa competência, mas ajuda a gente não cometer erros, porque pessoas passam, histórias ficam. E aí eu estou falando assim, eu queria muito que a classe do Rio Paranaíba, que eu abasteço na calha, ficasse classe 1. Aí o pessoal falou, opa, beleza, Elaine, vamos trabalhar para isso. Mas aí você vai ter que tirar todo o lançamento do seu efluente do Rio Paranaíba, tá? Você tem outro lugar para jogar? Aí eu fiz um estudo aqui no território, eu não tenho outro corpo hídrico para jogar o lançamento. Impossível, eu não tenho um outro rio estadual paralelo. É nesse local, eu estou fazendo cadastro de rede multifinalitário e eu busquei todas as alternativas para a gente colocar uma nova estação, novos pontos os pontos de elevatória de lançamento, e nós não temos critério locacional para isso, que não seja na calha e que, às vezes, também não comprometa a nossa captação. É deixar isso para vocês e pedir licença para minha saída e dizer, Gisele, que você é um show. O Fabiano está em boas mãos, Gustavo, todo o grupo, todos nós, eu estou membro do grupo com vocês, o André Saneamento é membro do grupo, e a gente vamos mobilizar todos esses membros a estarem aqui com você, porque é um momento que nós, talvez, é a única oportunidade histórica da gente participar de uma construção que só daqui, talvez, 4, 5 ou 10 anos, para a gente vivenciar com tanta integração e participação desta natureza. Parabéns, Gi, parabéns de todo o meu coração. Obrigada. Elaine, a gente está aqui dizendo exatamente isso, né? Que nós já acabamos os trechos mais importantes, respeitando aí as simulações com as alternativas. E aí a gente estava passando para outras bacias que não são tão críticas assim, só para dizer isso, que a aproximação tanto do Fabiano com o Gustavo junto ao comitê é cada vez mais importante, né? Para se aproximar de nós, e que esses investimentos na qualidade, né? É claro que nesse momento inicial a prioridade são essas bacias, né, mais críticas. Mas isso não impede que os municípios estejam atentos aí ao planejamento das áreas rurais. Sim, com certeza. E é nesta fala que eu parabenizo o seu trabalho, né, na frente do grupo. Eu não sei se o grupo sabe, mas a previsão o grupo de trabalho, né, geral, é mais de 100 reuniões. Eu mandei para você o calendário ontem, Gisele, da previsão, e, sinceramente, quando eu olho aquela previsão e a quantidade de números, você viu que a gente vai até o dia 19 de dezembro, e um detalhe, viu, Gi? Muitas vezes, eu tenho que estar também nas reuniões do Estado de Goiás, do Distrito Federal, do Mato Grosso do Sul, por estar lá no Paranaíba. Mas aí, quando eu estou na minha casa, eu falo, eu queria que o nosso recorte do nosso plano, ele fosse ele não fosse, não, ele vai ser um show, porque eu tenho você coordenando isso, com carta branca, para você trazer, fazer acontecer e pegar todos os atores que você achar que é necessário. Por isso que a gente conversou, parabenizar a Fabrícia e a Poliana também, que elas olharam a DN, achou uma brecha no documento para fazer as alterações, e aí está cada um realmente cumprindo aí com as suas competências e nos fortalecendo. Então, toda a minha gratidão, obrigada muito e sempre. Contem comigo no que eu puder ajudar. Não domino
absolutamente, não sou da área de saneamento, sabe? Mas a parte técnica mesmo, estou aprendendo muito com a Gisele, com o pessoal do IGAM, o Alan, mas a Júlia me ensina muito, e eu falo para vocês que é um privilégio estar neste momento, né, trabalhando o enquadramento da bacia do PN3. Vou ouvir a Fabrícia e me despedir. Beijo, posso sair, Gi? Você me autoriza? Não, a Fabrícia quer falar desde que você começou. Então, é alguma informação para você. Peraí. Fabrícia? Presidente Elaine, antes da sua saída, a Adriana da Midiática pediu para quem tiver com a câmera, né, para ligar a câmera para nós tirarmos a foto. É isso, obrigada, gente. Aí só tira do modo de apresentação da planilha, que a gente pega aquele formato de tela mais. Não tem condição para essas fotos. Você tem que pôr nós tudo lindas, porque Deus me livre da última. Peraí, olha, a hora que você vê que a gente está bonita. Vai ajeitando aí. Só um minutinho antes de encerrar. Pergunta que não quer calar. Kátia Gisele, vou ter mais prazo para entregar o relatório ou não? Não. Era até dia 7. Agora é até dia 10. A nossa presidente já nos deu. Ó, o Gustavo aí, gente. É o André. Cadê, Gustavo? Vamos tirar foto. Dia 10, Fabiano. Ok. Falta o Gustavo. Por favor, você está aparecendo só do nariz para cima. Se puder chegar um pouquinho mais para trás. Quem quer? O Fabiano. Agora, sobe mais não. um pouco a câmera. Gustavo, não. Falta o Gustavo. Gustavo, tá assim. Só Tá aí. abaixo Gustavo. tem muito teto. Abaixa um pouquinho mais. Fabiano, Tá pegando só muito pode. teto do carro e cortando seu queixo. Isso. Menos. Menos Fabiano, teto. Oi. agora tá pegando do seu olho até seu pescoço. Tá um pouquinho mais para aí. Congelou. Peraí, deixa eu ver, Elaine, ok. A minha está pegando é o André. O André? Não, tá certo, são só vocês. Eu vou fazer duas primeiras, 3, 2, 1. Fecha a porta, tá feia essa porta aberta. Porta de quem? André. Ô, Elaine, o André e o Gustavo foram meus alunos. Nossa, eu também quero ser, viu? Não, eu também. Ela era brava, hein? Nossa. Peraí, agora vamos concentrar, todo mundo olhando para a câmera. Tem uma primeira aqui, mas eu vou fazer mais uma, porque às vezes geralmente fica melhor. Olhinhos abertos, hein, gente? Aqui. Salvando. Vamos lá. O seu olho está coberto de novo, Fabiano. Isso, aí, perfeito. 3, 2, 1. Oi, obrigada, gente. Ai, que bom. Gisele, 10 de dezembro, né? 10 de dezembro, Oi. Não, 10 de novembro. Elaine, ele está pensando que o prazo para os resultados é 10 de dezembro. Não, é 10 de novembro. Sabe por quê? Esses dados, eles vão vir de todos os comitês, como eu expliquei inicialmente, né, Elaine? Todos os 9 comitês estão fazendo a mesma coisa que a gente. E aí eles vão mandar para o geral, para o Paranaíba Federal, que vai compilar esses dados e discutir com a gente no dia 10 de dezembro os resultados de toda a pesquisa, de todo o enquadramento, porque eles fizeram caracterização, avaliação, estatística, prognóstico para o futuro. A gente vai ver as projeções de 5, 10, 15, 20, até 30 anos. É porque, assim, eu estava vendo ali, Zé, naquela planilha, por exemplo, a gente tem a nossa fonte de abastecimento é do São Lourenço. E no São Lourenço nem está naquele material que foi mandado para a gente, sabe? Estava preocupado com o córrego da Lagoa, mas, por exemplo, a nossa fonte de abastecimento é o São Lourenço e o Tijuca. O São Lourenço foi para outra cidade? Não, normalmente quando isso... Não está nem no prata. Normalmente, quando isso não acontece, ele não é uma classe crítica.
Mas ele é, né? Ele é a classe de abastecimento. Eu vou perguntar para o consórcio. A questão de São Lourenço, né, eu acho que a gente tem que acrescentar também o córrego da Lagoa, que não está, e é um córrego que a gente está até tentando fazer uma urbanização nele, sabe? Provavelmente vai ter uso de recreação. Tá, Então, assim, é um material, é uma resposta que a gente precisava de mais tempo para fazer uma coisa bem feita, sabe? A questão do Rio Tijuco também, uso rural, a gente precisa ter um... Mas, ó, pelo que a gente entendeu, né, Poliana, é vocês avaliarem as condições que está sendo apresentado aqui com a realidade e entender se tem alguma prévia de investimento, de melhoria naquele território para trazer para cá. Certo? Porque esses dados, esses cálculos matemáticos já foram feitos com base nos dados que a própria empresa de saneamento envia para o Sinis. A gente está querendo aqui só aproximar dos municípios no intuito de entender como é que os municípios estão pensando o investimento nessas bacias no futuro. Assim. Vou te pentegar depois, eu vou te ligar no WhatsApp, mandar alguma mensagem, viu? Final de semana. Você vai me fazer trabalhar no final de semana, eu vou te fazer também. Não Pode desliga, deixar, não, eu vou atrás da Poliana também. E a Poliana também, viu, Poliana? Elaine, você também. Pode me chamar, sem problema. Tchau para vocês. Obrigada, Elaine. Muito obrigada pela sua participação. Eu estarei à disposição, mas fiquem à vontade para falar com Gisele. Se vocês quiserem, eu coloco o número do celular dela aqui no chat, tá? Coloca aí para nós. E da Poliana também, com certeza. Tá bom, vou colocar aqui. Beijo, obrigada, viu, Poliana? Gi, parabéns, obrigada mesmo. Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais, gente. Um abraço. Tchau. Então, vamos dar continuidade aqui para a gente já... Também já estamos finalizando, né, Poliana? Tá finalizando. Já. Então, ficou claro que esses dados aqui, a gente é que está querendo a parceria dos municípios para a gente saber um pouco mais sobre o Meu Todo Mundo Tem, tá lá no grupo, tá? Para a gente saber um pouco mais dessa aproximação do município em termos de investimentos que precisam ser feitos. Se tem alguma projeção, se estão buscando recursos. Ficou claro? Ficou claro, então, Gustavo? Ficou claro. O complicado é Não, só ficou essa resposta, né, nesse prazo. Imagino. Você entendeu, né? Entendi. O que você quer está muito claro, está muito... Mas, assim, já tá bom. O prazo é que não... Então, eu não sei se eu posso fazer isso, né? Mas, Poliana, a gente tem um dado para mandar para eles, mas isso não impede que a gente continue estudando esses enquadramentos ao longo do ano, próximo ano, por exemplo. Gisele, acontece o seguinte, a gente tinha até hoje o prazo para enviar as contribuições para a revisão 0, né? A revisão 01 já ficou pronta, né? Essa contribuição já não vai emitir para a revisão 01. Mas, no entanto, foi aberto o prazo para a revisão 02, né? Que é o prazo de hoje até o dia da oficina, né? Até dia 10 do 12. Né? Tem no dia 10 do 12, a Profil, né, o consórcio, vai fazer uma apresentação para o GT e vai pegar as contribuições já para a revisão 02. Então, isso significa que todos nós temos o prazo até dia 10 de dezembro? Sim. Aí, Fabiano, chora? Conseguiu. 10 de dezembro. Sim, mas aí depois desse prazo, do dia 10, a gente tem até o dia 19 já para entregar o parecer. Não, mas já tá bom demais, Poliana. Puxa vida. Tá certo? Que ótimo, nossa. Dá tempo até da gente fazer um material informacional, né? Um vídeo explicativo, né? Chamar mais municípios também. Assim, 10 de dezembro de 2027, seria? 2025. Ou seja, 10 de dezembro de 2027. não precisamos trabalhar no final de semana.
Poliana, pode ser feito um videozinho? Você põe um videozinho, aí vai falando no vídeo e mostrando onde estão os documentos para a gente mandar para os municípios? Faça esse vídeo, sim. Um vídeo, um tutorial. Faça um tutorial. Tem a planilha que explica o que é cada bloco daquela planilha. Tem uma outra planilha também, que ela tem mais dados sobre cada trecho, né? E também tem um resumo do produto claro, que é explicando o que é cada alternativa, o que é cada simulação, para ficar bem entendível para qualquer um. Isso. E se puder fazer isso, foi o que a Elaine falou, né? Os municípios muito corrido, pouca gente para se dedicar a toda novidade que chega. Se você puder fazer tipo aqueles tutorial mesmo, você mesmo grava o vídeo aí no celular, mostrando como é que preenche a planilha. E simplificando mesmo, o que a gente quer. Vai ter investimento nessas áreas? Vocês estão pensando em investimento nessa área, seja conservação de solo? Tem algum investimento previsto aí? Construção de ET? É isso. Ajudaria, não é? Gustavo, Fabiano. Esse vídeo para os prefeitos ajudaria, concordam? Ajuda sim. A gente até está fazendo uma ET nova aí, já está em processo de jantar de licitação. Uma ETA, aliás. ET não, uma ETA. A ETA, é isso. A ET a gente deve estar reformando também. Ó, que beleza. Aí a gente não tinha essa informação, né, Poliana? Não. Não. Então já é importante. Não, então tá bom. Gente, eu vou pedir então para. Eu estou saindo dessa reunião muito feliz com esse novo prazo. Eu estava bem agoniada mesmo, assim, da gente fazer só o que o cálculo já tinha feito, né? Mas com esse prazo maior e um vídeo, a gente talvez tenha uma participação maior dos municípios. Quero agradecer muito a Poliana por esse apoio técnico, a Fabrícia, que está sempre presente aí no nosso suporte, e quero também agradecer ao Fabiano, ao Gustavo, Laís e Adriana por estarem presentes aí, contribuindo com esse nosso trabalho. À disposição. Eu que agradeço, né? Defender o interesse, né? Respondeu tem que brigar, porque eu não vou brigar para 2026, dezembro de 2026, viu? Mas vamos lá. Obrigada. Fabrícia, passo para você. Alguém mais quer falar alguma coisa? Fabiano, Gustavo, André, Adriana, Laís. Aqui tudo certo. Obrigada. Eu quero só agradecer, porque eu fiz o pedido para entrar na Câmara Técnica, né, como membro, né, e parece estar sendo prontamente atendido, né? Que ótimo. Pode falar. Acho que caiu. Fabiano? Eu estava falando que estou agradecido, né, de eu pedir para participar dessa Câmara Técnica e fui prontamente atendido, né, está em processo de integração, alteração na deliberação, né? Então, estou contente com isso, né? Pelo desempenho, pelo andamento dos trabalhos. Né? E eu sou brigão, viu? Ó, fico feliz. Dizem que todo baixinho é encrenqueiro. Não, a gente fica muito feliz, Fabiano, por esse apoio aí, e principalmente por a gente ter aí Tuiutaba nessas... Eu não sei se você sabe, mas Tuiutaba é o meio da bacia. É a região central da bacia. Aí ter você, assim, como uma pessoa dedicada, a gente fica muito feliz. Né? Muito obrigada, então. Muito obrigada a todos. Equipe ABA, Fabrícia. Passa a palavra a você, Fabrícia. Eu que agradeço. E ficou o item 3, né? Assuntos gerais, mas eu creio que ninguém comentou. Se tiver alguém para falar sobre esse item. Eu acho que não tem. Acho que a Elaine já fez todos os informes na fala dela, com os prazos, 10 de dezembro, né, com a nossa reunião do dia 27, lá em Campina Verde, que vai ser um sucesso, estaremos todos lá, lindas loiras. Isso mesmo, eu que agradeço. E um excelente final de semana a todos. Oh, muito obrigada, Fabrícia. Obrigada, Poliana. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Bom final de semana.
Obrigada, bom final de semana a todos. Eu deixo meu telefone aqui à disposição de qualquer pessoa que tenha dúvida para poder explicar. Sabe até quando tem que ficar por processo, então, Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau, Adriana. Tá.